Fala galera, e sejam bem-vindos à nossa live. Vamos aguardar aí o pastorzão Ariovaldo que está entrando aí com a gente. E Fala aí, nele aí. Rafael, beleza, mano? E aí, meu irmão, como é que você tá? Vai melhorar vira festa, né? Tá vendo? Cara, tu tá sequinho, hein? Cansado já de coisa na internet, hein? Eu que tô sempre produzindo conteúdo, dessa vez eu falo pro cara, velho, não aguento mais live, não aguento mais reunião, só que ao mesmo tempo é a ferramenta que a gente tem que aproveitar, né? O fato da É gente estar às verdade. vezes cansado não é desculpa, né? Não, vamos embora, né? É o que temos para hoje, né? A quarentena fez isso com a gente. Mas tu tem É, muito conteúdo bom, cara. Tem muito conteúdo bom. Então, a galera tá entrando aí para participar com a gente. Quero já agradecer aí a tua participação, cara. Tô doido para colar aí de novo com vocês. Aquela conferência que acabou que a fizemos gente aí. não. Pois é, acabou que não deu pra gente repetir ainda a fórmula, né? Mas se Deus permitir, em breve a gente tenta fazer alguma coisa aí. Beleza. Vai rolar, vai rolar. Eu tenho certeza. Galera, vocês que não conhecem, se não conhecem, eu acho difícil não conhecer. Esse é o pastorzão Ariovaldo Júnior, um cara que foi muito importante para minha vida num determinado momento, né? Tu fez uma oração, Ari, uma vez abraçado comigo, que eu nunca tinha visto isso, né? Na época da conferência que eu contei meu testemunho, eu lembro que você me Uhum. abraçou e falou assim: Deus, me perdoa, nos perdoa pelo que a gente fez. Naquele momento ali eu vi que vocês assumiram o compromisso e a responsabilidade como igreja sobre o que uma igreja tinha feito comigo e vocês não tinham nada a ver, mas como corpo assumiram aquilo e, cara, foi importante para mim no meu processo, né, velho? Então você é um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. Eu queria que tivesse vários Ariovaldos por aí, né, mano? Porque Tem, só é que cada importante, é um tem, importante. tem uma expressão diferente aí. Eu acho que Deus tem dado para nós assim o privilégio. A internet aproximou isso, né, cara? A possibilidade da gente conhecer Sim, sim. muitas pessoas que têm um coração assim diferente, né? Porque às vezes a jornada da igreja local cansa muito, né, cara? A gente tem que Sim, lidar sim. sempre com algumas deslealdades e a gente vai desanimando, Uhum. perdendo de vista o quanto esse reino de Deus ainda tem coisas bonitas, né? Tem pessoas É legais, né, cara? verdade. Hoje a galera, a gente vê assim, com essa tendência reformada, muita gente foca muito no lado crítico e negativo da igreja, né, cara? Então é muito importante aparecerem pessoas que mostrem o lado positivo dela, né? Porque depois Cara, isso é até um atrapalho para o evangelismo. hoje tava pipocando gente me mandando perguntas, porque viram divulgando a questão de que domingo nós vamos celebrar no culto que a gente tá fazendo agora online, né? A ceia. Uhum, Aí começou gente, mano, mandando texto. Ah, olha o que o reverendo, não sei o quê, o fulano, não sei o quê. Os caras estão escrevendo artigo falando sobre que a ceia não pode ser celebrada, que nem a ceia é ceia de verdade, nem o culto é culto de verdade. Aí eu fiquei pensando, eu eu já falei, ouvi. cara, que mundo estranho esse que a gente está vivendo, cara. Porque eu Sim, fico sim. pensando, a igreja perseguida, a igreja no Irã, a igreja na Coreia do Norte, eles nunca puderam reunir do jeito que a gente reúne, cara. Eles nunca Verdade. puderam tomar ceia abertamente do jeito que a gente tomava até um mês atrás. E aí os caras vêm falar que isso não é culto o suficiente, não é ceia o suficiente. Essas igrejas que às vezes têm um testemunho muito mais de igreja do que o nosso, você vai dizer que os caras Uhum. nunca tiveram algo legítimo? Ah, eu acho assim, farisaísmo tá em alta aí, viu, mano? É muita gente cagando regra pra vida dos outros. Não, isso é verdade, cara. É muito complicado, porque os tempos vão passando e a gente é obrigado a se adequar. A gente não pode negar princípios, né? Mas a gente precisa se adaptar. Por exemplo, eu sei que nesse período de quarentena, alguns irmãos, eles podem esperar até serem batizados, passar esse processo. Mas eu já vi pastor batizando online, né? O cara fazendo a oração Aí lá e tal, e o batizou irmão se online. jogando na água. Aí eu fiquei assim, cara. Mas já teve gente fazendo batismo de tobogã, né? Também. Eu, assim, cara, tem coisas e tem coisas. Algumas dá para adaptar, outro não, Não, né? mas porque o Mas, batismo, né, enfim. é muito interessante. Também não dá pro cara esperar um pouco, velho. Daqui um pouco isso passa, né? Você não lembra da. Você Uhum. deve ter ouvido isso.
Pergunta de novo convertido, né? Dos caras falar assim, e se eu morrer antes de batizar? Marcou o batismo domingo ou morrer antes, né? Isso é É, básico, né, cara? é verdade. Então, Cara, se Deus não tá olhando com esse rigor todo, você acha que precisa desse desespero também, né? De fazer um negócio, fazer isso à distância, algo que a intenção é muito mais do que propriamente o rito, né? sim, sim. Eu acho que o importante de celebrar a ceia mesmo à distância, que os irmãos comprem seus elementos, tem uma igreja que mandava os elementos para as pessoas que davam o dízimo lá. Isso eu sei, eles mandavam via correio. É o outro extremo, né? Mas é outro extremo. Mas eu acho importante para esse momento de isolamento, para manter viva a memória e o estímulo à comunhão, né, cara? Por quê? Nesse momento de quarentena, a gente vai ver quantas pessoas se relacionaram com o CNPJ e quantas pessoas se relacionaram de fato com o corpo, né? Eu creio que vai ter gente que vai esfriar, vai abandonar, porque não se relacionou com o corpo, se relacionou com a estrutura. E a falta da estrutura vai fazer essa galera quebrar. Assim como muitos pastores midiáticos também vão sumir, porque o efeito emocional que eles provocam não vai funcionar mais, não funciona agora, né? Então, acho que com esse vírus, com tudo isso que está acontecendo, acho que Deus aproveitou para fazer aquela peneira santa, vai botar um monte de folha seca para cair. Só vai resistir mesmo quem é crente raiz. Mas é como fala lá em Hebreus, né? Que Deus abala todas as coisas para que permaneçam as inabaláveis, né? E é curioso também como tá. Às vezes os sistemas mais sofisticados eles estão sofrendo mais do que os sistemas mais simples, né? Agora, Sim, muito pastor, às vezes, de igreja pequena, ele pode, às vezes, estar no mato sem cachorro porque ele está ficando ansioso. Que ele está achando que se eventualmente tiver que entregar um prédio, não puder mais reunir de forma organizada por questões financeiras mesmo, né? Ele pode estar num medo que, na verdade, não deveria existir, né? Porque, como você mesmo disse, a igreja é muito mais do que isso, né? A igreja tem que sim, transcender essas questões, né? Então, o pequeno sofre, talvez, por uma ansiedade, ou por talvez não ter trabalhado os processos de uma maneira mais intensa nesse compromisso entre as pessoas, mas o grande, velho, eu fico pensando, talvez há um ano atrás, quanto pastor estava orando dizendo assim, me dá um prédio, me dá uma estrutura, e agora a gente tá assim, graças a Deus que eu não tenho uma estrutura monstra para segurar, porque não é aluguel é, só, cara. Tem igrejas aqui do nosso ministério mesmo, cara. Tem igrejas aqui que o custo de manutenção, folha de pagamento, com tanto de gente, secretaria e tudo mais, é muita coisa, cara. E agora sim, sim, uma dificuldade. Estruturas legítimas, estruturas que trabalham para o reino, não há dúvida. Mas que sim. tem gente perdendo o sono, não é por causa de R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, não. Às vezes é por conta de para abrir a porta, para existir, mesmo que não faça culto. Entendeu? É 50, 60 mil por mês, porque a estrutura grande Sim. custa. E a gente conta com aquela situação também, né? A gente fala assim, vamos pregar a verdade, até sobre dízimos, sobre oferta e falar. E aí a gente prega sobre a verdade esperando que o irmão, que os irmãos que ouvem a palavra da verdade agora pratiquem a generosidade. E aí tem muitos desses que se amarram nessas palavras, se agarram nelas, para se isentarem de fazer. Não, já que eu não sou obrigado, então eu vou tirar o meu. Então, assim, as igrejas elas continuam, se quiserem manter suas estruturas, elas vão ter os esforços que seriam menores se os irmãos entendessem. Não, eu como daquele alimento ali, eu participo ali, então, mesmo que eu esteja em casa, em quarentena, a gente vai continuar ali ofertando, dizimando, honrando o ministério para que aquilo dali sobreviva. Mas, infelizmente, uma massa que tem aí vai fazer o seguinte, vai pegar e vai embolsar de novo, que é menos dinheiro para botar para fora, né? Mas aí o compromisso do cara, a motivação estava errada, né? Porque, por exemplo, se o compromisso é entre as pessoas, aí muda completamente a prática da coisa. Por quê? Porque o cara vem e fala assim, aquilo que eu, junto com o Ari, junto com o fulano, junto com o Beltrano, estamos fazendo juntos, eu não vou deixar o meu irmão pagar essa conta sozinho. Sim, Esse é o entendimento que deveria existir. Por quê?
porque isso é o que nós fazemos juntos como igreja, né? E não essa questão espiritual tola, né? De que o cara acredita que está fazendo alguma coisa para Deus, que é Deus que está precisando, né? Ou para receber alguma coisa, o que é pior ainda, né? Na maioria das vezes, né? A barganha. O cara está fazendo para tentar amarrar Deus. Vou mover a mão de Deus a meu favor. Tem essas marolas aí, né? Também, né? Eu não acredito nisso, né, cara? Eu sempre falei o seguinte acerca de oferta. Que a gente oferta por amor no reino porque a gente ama aquilo dali, crê naquilo dali e a gente quer que o reino expanda e alcance mais gente. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é no amor que a gente tem pela palavra que nos alcançou e o desejo de que essa palavra alcance outros. E isso vai exigir recurso, vai exigir esforço, né? Então, a gente passa por muitos problemas, por exemplo, a gente que lida muito com missões, missões urbanas, a gente vê que o investimento ainda é pequeno, mas é o que movimenta a igreja, é o que faz a igreja caminhar. Na verdade, toda igreja, ela além de ser orgânica, ela é missional, porque ela é um organismo vivo, é um corpo. E ela é missional porque ela está ali para trilhar na missão de Jesus, a missão que Jesus passou para ela, continue isso aí, em meu nome. Se a gente tiver esse entendimento, eu acho que o nosso engajamento vai ser maior e a nossa generosidade também. Com certeza, né? Com certeza. Uma coisa engraçada que aconteceu aqui, cara, quando houve a suspensão das reuniões públicas, né? Quando começou a sair os decretos, os municipais, estaduais e tal, aqui em Uberlândia, né? A gente já de cara pegou e falou, não, vamos começar a fazer online, né? E semana após semana agora nós estamos melhorando, tentando ajustar a forma, tentando melhorar até mesmo a didática da coisa, né? Porque eu faço o culto lá no Projeto Descrentes há tanto tempo, mas uma coisa é eu sozinho fazendo algo em que a gente está tendo uma comunhão com os irmãos. Outra coisa é vir 2 irmãos para cá e a gente fazer algo coordenado, tentar fazer algo mais próximo do que a gente fazia no prédio presencial, né? Ter um louvor, algo desse tipo. E aí eu achei muito legal, cara, porque o próprio conselho da igreja aqui já virou e falou assim, não, tá tudo resolvido, vamos fazer lá na casa do Ari, vai só o fulano e o Beltrano, lá já tem tudo tal. Aí eu pensei assim, é verdade, talvez na nossa vocação de pensar a missão como algo mais natural, algo que a gente já vem trabalhando dentro da nossa vocação há tanto tempo, a gente vai vendo que a gente sofre menos com essas questões estruturais. Logo na primeira semana, um tanto de gente entrou em contato que os caras queriam saber assim, como é que vocês estão fazendo? Por quê? Porque era gente que às vezes estava acomodado nas questões litúrgicas, nas questões de forma, tão acomodado, mas tão acomodado, que quando o cara teve que pensar em mudar o paradigma, velho, os caras desesperaram. Tipo assim, nós nem sabemos fazer uma live, nós nem sabemos como que isso é culto, né? Porque às vezes o cara é um ótimo orador, é um ótimo pregador, mas você ficar aqui conversando, olhando para uma lente, é brabo. Ainda agora que nós estamos numa live, eu tô vendo sua cara aqui, você tá vendo minha cara, as pessoas estão vendo nossa cara aqui, né? Mas quando a gente tá fazendo culto, cara, não tem preview. Você literalmente está olhando para a cara da pessoa, mas você está olhando para uma lente de vidro. É uma coisa esquisita, né? Então, até a gente encontrar essa forma, precisa ter um jogo de cintura que eu acho que, de certo modo, nós como igreja, sei lá, a gente foi perdendo. A gente se acomodou demais dentro de estruturas que a igreja, em outras épocas, não possuía, né? Onde a gente fica lá na passividade. É um ambiente nosso, construído para atender o nosso interesse. Eu já tenho um microfone que faz a minha voz chegar onde tem que chegar. Já tem uma liturgia. Então, na hora que eu falo, todo mundo se cala. E quem trampa com esse lance mais desse lance da missão urbana, que entende essa missão do evangelho, que transcende só a questão da igreja organizada, mas que vai permeando na vida da cidade, na vida da sociedade, né? A gente, de certo modo, é como se a gente tivesse testado em condições de adversidade. Então, de tudo, para nós estamos nadando de braçada, assim, estamos olhando e falando. Eu estou pregando mais... Eu tô pregando mais do que eu pregava antes, cara. Menos eu não tô. Eu tenho certeza disso. Não, porque, assim, a gente sobrevive da calamidade, né? A galera das missões urbanas, principalmente, sobrevive da calamidade. É o cara que tá na rua na chuva, no sol,
com fome, sem fome, dormindo no banco, pegando carona, tendo que se virar com as coisas mais precárias, né? E eu acho que essa é uma problemática para a igreja institucional, quando ela não sabe lidar com as diferentes esferas da vida, né? Foi o que você citou aí. Muita gente sendo pega de surpresa agora, sem saber para onde ir, o que fazer. Então, infelizmente, eu acredito que muitas igrejas vão fechar por questões financeiras e por não saberem lidar agora com o discipulado, lidar com seus membros. E essa galera que quer Jesus e quer ter um contato ainda vai acabar migrando para outros lugares e tal, para outras pessoas que fazem, né? Eu falei aqui da outra live para a galera, eu falei assim, cara, toma cuidado só com o conteúdo, procura conteúdo bom, e tem muita gente marola na internet fazendo live, né? Agora, acho que é muito importante isso ficar bom para esses pastores, esses líderes verem que, cara, é preciso ter uma evolução. Já começa por aí. Hoje a gente não pode ter um líder que não tenha tanto embasamento bíblico pela velocidade de informação. O camarada hoje, por exemplo, eu estou em Brasília, eu acredito que você está em Uberlândia, está em casa, né? E Isso. aí tem um monte de gente assistindo a gente aqui. E aí a gente está falando um monte de coisa que talvez na igreja dos caras não fala. E aí quando ele for questionar o pastor, isso aqui, pastor, e o pastor não sabe responder. Mas por que não sabe responder? Porque são coisas simples. Às vezes tem gente que tem a vontade de assumir o ministério, almeja o episcopado, mas não se prepara para isso, nem com o básico, sabe? Principalmente essa galera de muita revelação, revelação daqui, revelação dali. E isso também é uma outra problemática, porque a galera que se alimenta deles acaba não tendo uma base firme para poder resistir o dia mal. E esse... Você sabe, Rafael, assim, uma curiosidade, cara, é que eu tenho visto que, assim, nos últimos anos, quando eu fui tentando aprimorar um pouco o foco do tipo de conteúdo que eu tenho produzido, principalmente na internet, mas isso afeta até a pregação na igreja local, até aquilo que a gente faz presencialmente, né? Eu tentando ajustar esse foco, porque nós estamos na onda da sofisticação. Então, de certo modo, a galera gosta, porque como você mesmo disse, tem muita informação, tem muito conteúdo, a gente começa a ver assim que os caras que são os detentores da grande audiência hoje na internet estão ficando muito parecidos com os caras que são os detentores da grande audiência na televisão, né? As porcarias são as mais vistas. O conteúdo pasteurizado, aquilo que fala, o que todo mundo gosta de ver, é o que mais é consumido. E a galera se tornou fã de quem tira pregador que tira coelho da cartola. Né? Então o cara vai lá, faz uma mágica, e aí ele tem aquela pregação que é construída, como você mesmo disse, né? Para trabalhar até um processo emocional, para na hora H você falar assim, ó, esse cara é o cara, né? Olha ali o que ele fez. E aí eu tentando, de certo modo, discernir, né, a minha vocação dentro disso daí, eu percebi, cara, uma demanda diferente do que eu vejo muita gente produzindo. Eu comecei a entender que a grande carência dos nossos dias era de simplicidade. No sentido assim, quanto mais simples eu conseguisse trabalhar a pregação, quanto mais eu pudesse focar naquilo que é importante, cara, e não naquilo que é deslumbrante. Quanto mais eu focasse naquilo que serve para qualquer época, para qualquer estrutura, para qualquer situação, mais isso se traduzia em fruto que permanece. E não fruto apenas que contabiliza um número, né? Então, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito isso. Eu estou tentando simplificar a pregação ao invés de sofisticar a pregação. Né? Agora, esse discurso vai arrastar multidões? Eu creio que não, porque até Jesus passou por essa situação, né? Junta 3 mil, 5 mil, mas na hora que ele vem falar do que é realmente importante, volta a ficar os 12 ali, né? Mas eu acredito na importância da gente discernir esse tipo de coisa. Não apenas o que nós estamos fazendo e a natureza numérica do resultado que a gente está obtendo, né? Mas a intensidade, a coerência, porque essa coerência, cara, é o que segura as coisas no dia mal. Eu não tenho dúvida disso. Quem dependia do pastor coach, né? O pastor que fica trabalhando ali a sua motivação apenas, mas não pelo aspecto da transformação do entendimento, mas sim pelo aspecto do não, tô aqui, tamo junto, a igreja vai... Tinha gente comentando no chat aqui, né?
falando, tive uma experiência ruim com a igreja nisso, naquilo, lá. Ué, gente, é gente se relacionando com gente, né? Todo mundo que gera uma expectativa com relação a aspectos institucionais, uma hora vai se frustrar, né, cara? Então, sim, é um momento de transição interessante, né? Onde eu vejo que quem buscar essa coerência que você está falando, bíblica, de um fundamento e tudo mais, mano, vai ter um diferencial aí. Sim, sim. É a galera que vai conseguir sobreviver, né? Todo esse caos aí é a galera que vai conseguir sobreviver. Falo porque, tipo assim, hoje a gente tem a substituição da teologia da prosperidade pela teologia coach, né? Pegou o banquinho, microfonezinho na frente, carinha de choro, fundo, triste pra galera chorar, aspecto de Espírito Santo. Agora isso não vai funcionar. Agora não vai funcionar. Eu acho que a gente, até por parte dos irmãos mesmo, né, tem que existir um amor pela palavra e um desejo pela busca. A galera acaba engolindo qualquer coisa também pela própria falta do entendimento, né? Por não buscar entender, acaba não tendo como filtrar. Se a pessoa não lê a Bíblia, não tem contato com a palavra, ela não tem como chegar e filtrar o que está certo nela, o que está errado. Ela não tem um filtro, ela não tem uma base. Deixa eu chamar aqui o Ariovaldo de novo, que eu acho que ele saiu aqui. Só um minutinho, galera. Deixa eu mandar aqui para ele de novo. Vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Tá tudo ok. Pronto. Chamei ele aqui de novo. Aqui onde é que eu tô tá chovendo. Pode ser que a internet deu uma pipocadinha. Eu não sabia se era você que tinha caído ou era eu, mas pelo jeito acho que fui eu mesmo, né? Foi tudo. Provavelmente eu vou cair aí também, porque aqui tá chovendo. Mas vamos lá. Eu acho que os irmãos precisam ter vontade de aprender a palavra. O cristão de hoje, muitos deles, não vou generalizar, se tornaram consumistas da fé. Então eles vão à igreja como se fosse no mercado para poder adquirir aquilo que satisfaz eles. Não satisfez, agora eu vou sair daqui, então vou para outro lugar. E isso não fortalece a fé. Aí o dia mal chega, o cara não resiste. Não, e é incrível que a gente é a geração que tem mais facilidade de ter conteúdo à disposição e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão consumindo mais porcaria, né, cara? Igual Bíblia. Sim. Nunca se teve tanta Bíblia, todo celular hoje você tem um aplicativo de Bíblia, e, no geral, quem tá lendo Bíblia, velho? É impressionante o grau de ignorância bíblica que a gente está tendo que administrar. Eu vejo assim, cara, uma vez eu ouvi uma mensagem de uma menina que ela disse assim: Moisés pediu para ver Deus e Deus se mostrou para Moisés. E aí, quando Deus apareceu para Moisés, Moisés olhou e viu as costas de Deus. Até aí tudo bem. Aí ela vai fazer as alusões dela. Ela falou assim: Moisés não estava presente no Gênesis e tal, no início do Pentateuco, que parará e pererê pão duro. Quando Deus mostra as costas para Moisés, isso significa que Deus permitiu Moisés de ver o passado. Eu falei assim, cara... Que alegoria, né, velho? Mas e pra que isso? Isso não precisava na mensagem, não tinha porquê. Foi um floreio que fez, e um mau floreio ainda, que dá uma abertura para coisas erradas, porque isso não é bíblico, né? Agora, por que eu sei? Eu sei porque eu leio. E aí tem muita gente que não lê, vai achar que aquilo é revelação do Espírito. Nossa, o Espírito revelou. Mas, cara, o Espírito está revelando algo bíblico que não é bíblico. Não dá para entender. Eu acho que a galera precisa usar um pouco o filtro. Eu lancei, através da Escola Urbana Relevante da Cidade, que é a escola de missões urbanas que eu promovo, convido os irmãos, os amigos pastores para ministrar, a maratona bíblica, né? Então a gente pega um modelo de leitura, pá e tal. Cara, você vê a dificuldade que a galera tem de ler 2 capítulos da Bíblia por dia, é de doer o coração. Cara, tem um pastor amigo meu aqui do Sal da Terra, ele organizou uma vez na cidade de Uberaba, aqui 100 quilômetros daqui,
era aqueles dias, dia da Bíblia, alguma coisa desse naipe do calendário municipal, né? E ele resolveu organizar uma leitura da Bíblia na praça. Ele levou um púlpito pequenininho, uma caixa de som, com um microfone, usando energia da praça mesmo, e tipo, só, cara, mais nada. E ele foi lá e levou uns 3 irmãos só para começar o processo e tinha um caderno. Então, tipo assim, você ia lá, lia um capítulo, começando em Gênesis 1, velho, e escrevia lá o seu nome e qual capítulo que você leu no caderno, né? E ele falou, cara, que de repente começou a fazer fila, porque as pessoas vinham, perguntavam o que era aquilo, aí ele explicava, e as pessoas começavam a ir na fila e falou, não, eu quero participar desse negócio. Gente que estava passando na praça. E ele pensou assim, eu vou no horário de pico ali, quem quiser ajuda, mas nós ali, os irmãos, seguramos, depois a gente segura as madrugadas, vai revezando, como é que faz, né? Ele falou que a fila se tornou tão consistente que no final eles mal tiveram que ler, cara. As pessoas começaram a aparecer. E aí eu perguntei para ele, né, quantos dias demorou? Ele falou assim, demorou 72 horas só, cara, para ler a Bíblia inteira, com a ajuda de pessoas. Então a gente vai vendo, mano, tá certo que foi ininterrupto, né, 72 horas, assim, começou um capítulo depois do outro até acabar, né? Mas é muito rápido se você parar para pensar, né? A nossa crise de questão de leitura, é igual você falou, sofrer por causa de 2 capítulos, cara, mano, que relação ruim que a gente está tendo aí com a questão da escritura, né? Mas sabe o que eu acho que está faltando? Desespero. Está faltando, às vezes, alguma situação de angústia. Porque na hora que a gente está angustiado e a gente está buscando uma resposta, a gente lê Bíblia igual um doido, cara. A gente ora igual um doido. Não é verdade? O joelho até sangra. Passa um problema, uma dificuldade, aperto financeiro, o cara faz campanha, sobe monte, ora, faz jejum. Ele se vira, né, quer ter o problema resolvido. Mas cara, eu acho que a gente precisa enfatizar mais. Tem coisas que, por exemplo, a missão de Deus, né, Mission Day, a gente precisa tratar a igreja missional, os assuntos, né, que fazem a fé se tornar relevante, fazem a fé se tornar coerente, como coisa prioritária, né? Tem muita coisa importante que a galera quer tratar como paliativo, como coisa de segundo plano. Então, assim, fica difícil. Fica difícil, porque as pessoas estão indo para a igreja para poder ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma profecia de que algo vai acontecer da parte de Deus, algo miraculoso. E aí a doutrina bíblica acaba sendo deixada de lado ou a gente foca num assunto só. Então, assim, o nosso discipulado ele acaba sendo um discipulado fraco, que tem pouco de Cristo, para a gente poder ter um chão, um trilho para caminhar, e os assuntos acabam sendo inconsistentes, né? Você vê aí que muitos irmãos hoje, né, com a gente aqui, estão tendo problemas dentro de casa, porque por causa da quarentena estão voltando para os seus lares e agora estão tendo problema de convivência com a família. Então, assim... Hoje eu estava falando sobre isso com a minha esposa. Eu estava falando assim, olha, nós já estamos 3 semanas aí, essa foi a 3ª semana, né, intocado, né? Eu estava comentando, eu falei assim, olha, não é fácil. Tanto que a minha esposa falou assim, a hora que acabar essa quarentena, faz uma viagem aí, para dar uma descansada, nós descansar um do outro, né? Aí eu ri no processo, mas eu falei assim, de certo modo, eu dou graças a Deus pelo que nós estamos vivendo aqui esses dias. Porque, cara, eu achei que seria muito pior. O meu filho, cara, tá aqui o tempo todo. Né? Então, assim, não tem mais aquelas 4, 5 horas de escola por dia, não tem despachar pra casa da avó 1 hora ou outra, né? Aí eu até comentei, eu falei com a minha esposa, falei, olha, eu dou graças a Deus de estar com vocês aqui. Falei, porque eu não consigo imaginar nenhuma outra pessoa que se eu tivesse junto eu estaria tão confortável. Nós não brigamos, muito pelo contrário. Nós também não estamos precisando de tanta intencionalidade, igual a galera às vezes fala, né? Fala assim, e o culto doméstico? Gente, nós estamos em culto o tempo todo aqui. Nós comemos juntos, nós estamos sempre orando, nós estamos sempre falando uns aos outros, estamos pregando, participando de 200 lives por dia aí. Né? Então eu acho assim, que no final, nós estamos numa jornada mais intensa
do que antes. E eu acredito que é bem isso que você disse. É por conta do entendimento que vai sendo gerado dessa relação com a palavra, do que é o que nós compreendemos que é esse buscar a Deus e tudo mais. Porque aí agora que é real, agora que a vida tem que ser um culto, e não aquela coisa tão artificial que às vezes a gente está acostumado, é que a galera vai sofrendo. Porque agora o cara, se não tiver alguém que prega para ele, a vontade dele é matar a mulher dele, cara. Ele daqui a um pouco tá com raiva dos filhos, porque não vai aguentar as crises relacionais. Nós não, nós estamos aqui pregando uns pros outros o tempo inteiro, cara, porque a gente não tem outro assunto, né? O bom é que também agora nós temos tempo. Então, nesse tempo, como que nós vamos gastar esse negócio? Então, é um desafio interessante, né? Mas eu até falo sem medo de errar. Eu acho que meu filho, quando passar esse período todo, a gente voltar, entre aspas, né? Porque a gente também não sabe até onde isso vai voltar ao que a gente era antes, né? Mas quando a gente tiver já um estabelecimento de um certo grau de normalidade, puder transitar mais livre e tal, eu acho que o meu filho no futuro, entendeu, vai ter lembranças felizes desses dias, cara. Mesmo a gente tendo que segurar dinheiro, não tá podendo comprar qualquer coisa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que as lembranças vão ser felizes. Falar, não, houve aquela época que vai estar nos livros de história isso que nós estamos vivendo, né, gente? A galera às vezes não tá ligado, mas meu filho vai virar e falar, não, foi legal. Ele tá falando que ele tá achando que tá massa. Ficar em casa 3 semanas já. Né? Tem gente se matando e tem gente ficando feliz. Mas essa dependência que é complicada. Mas por quê? Porque não houve a emancipação. E isso acaba sendo por falta do discipulado ou de um discipulado mal feito, né? Assim, eu sei que tem que ter um interesse do irmão ali em caminhar com as próprias pernas, mas a partir do momento que a pessoa começa a ter um alimento sólido, ela começa a conseguir caminhar sozinha. A gente sabe que tem um modelo de discipulado que aprisiona, né? Que você é meu discípulo, então você é meu discípulo e você vai fazer para mim, você tem que respeitar o profeta, e nessa onda aí um monte de gente se arrebenta, que aí vai casa, vai carro, vai dinheiro, vai dias, tempos, horas, o cara vira mais um escravo pessoal do que um discípulo de Jesus. Então o que eu penso eu não formo discípulos para mim, eu formo discípulos para Cristo e as pessoas vão prestar conta para Deus, né? Não é para mim, a gente caminha junto como irmãos, né? Irmãos mais velhos e mais novos, ou seja, mais maduros e imaturos. Como você está sempre dizendo aí, eu também reproduzo isso. O mais velho paga a conta. Então, hoje eu me vejo como irmão mais velho. Então, eu boto a cara. Boto a cara pelos, pelos mais novos, vamos colocar assim para não ficar feio. Então, assim, eu acho que a gente precisa amadurecer no processo, nós como líderes, né, como pastores, e ajudar a fomentar esse amadurecimento nos irmãos. Porque alguns pastores, eu acredito, que têm medo de perder, e por isso não emancipa. Então, por exemplo, ninguém quer ser confrontado. Então, assim, o cara errar, ele não quer ser confrontado por um membro. Ele quer manter ali o status de poder dele, porque o que ele falou está falado, ele disse é feriado. Agora, contestado ele não quer ser. Então, acho que algumas estruturas, elas foram criadas para isso, e a gente sabe que a nossa estrutura do evangelicalismo brasileiro é uma estrutura viciada. É algo que vai ser quase que impossível de mudar. O erro ali está na estrutura, está na base, está na formação, né? E o que a gente consegue fazer é pregar a palavra da verdade para que haja um despertar de consciência nas pessoas, e a partir disso elas vão reproduzindo, gerando frutos para o reino. As pessoas, quando me perguntam sobre esse assunto, sempre falam, né? Falam assim, não, tal, que os seus discípulos... E eu bato bem nessa tecla. Eu falo, cara, eu não tenho discípulo não, velho. Quem tem discípulo é Jesus. Então eu não estou procurando pessoas que sejam obedientes a mim. Eu estou procurando formar pessoas que sejam obedientes a Deus. Eu não estou procurando filhos na fé. Embora é natural essa questão de como nós, homens, principalmente, temos essa vocação de, às vezes, sermos referências, né? Sermos uma instrução que até de natureza paterna, mas Sim. O propósito é que toda filiação que acaba sendo gerada não seja para formar filhos para mim, cara. Seja para formar filhos de Deus, né? No final eu estou procurando um irmão, eu estou procurando um igual.
Eu estou trabalhando no homem infantilizado para que ele seja um homem responsável, né? Para andar comigo em igualdade, não para andar comigo em subserviência, né? Porque essa situação não se sustenta na hora que vem as adversidades, que é o que está acontecendo agora. Então, agora o que acontece? Sim. A gente está falando, o cara está em treta lá no casamento dele, ele precisa assumir a responsabilidade, véio. Porque não dá nem para ele receber uma visita, né, do pastor que vai trazer o aconselhamento mágico que vai resolver o problema dele, né? Não, agora ele tem que começar a ouvir um pouco, lembrar as pregações que ele ouviu e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? E começar a aplicar essa desgrama na vida dele. Agora ele vai ser obrigado a pegar o aplicativo e utilizar. Né? É isso aí mesmo. Agora, neguinho, agora é contigo, agora a bola tá contigo. Mas é justamente isso, cara. Tem gente que quer se apoiar na nossa fé e cria essa dependência e acha que nós seremos os gurus resolvedores, né? Então, assim, nem todo tipo de problema eu meto a mão para resolver, porque a pessoa precisa aprender, eu ajudo, né? Estando do lado. Agora, sozinho, algumas coisas... Você quer ver uma crise... se eu fizer, eu não ajudo, eu atrapalho. Pode falar. Você quer ver uma crise legal também que eu vi nesses dias, né? Muita gente dizendo assim, e se a gente soubesse o que ia acontecer, será que a gente teria gasto os recursos que a gente gastou com questões estruturais, que agora não estão servindo para nada, não estão resolvendo problema nenhum, né? E eu achei, de certo modo, esses questionamentos, assim, válidos, mas a gente tem que tomar cuidado também para não ser leviano, né? Porque o que acontece? Às vezes o apontamento das pessoas é assim, se a gente tivesse comprado tudo de cesta básica, agora a gente poderia estar ajudando várias pessoas. E aí eu vejo que, na verdade, seria o mesmo problema. Seria algo que resolve problemas pontuais, mas que não se sustentaria a médio e longo prazo da mesma forma, né? A única coisa que eu acredito que eu teria feito diferente, se eu tivesse essa revelação de um ano atrás, saber o que ia acontecer e quando ia acontecer, porque a gente, na verdade, sabe que a situação vai piorar sempre, né? Jesus já falou isso na Bíblia e tal. A gente só, às vezes, não sabe precisamente tempos e épocas, e ninguém estava esperando um vírus tão besta como esse, né, que tem um poder de letalidade tão esquisito, acontecer tão rápido. Mas uma coisa que talvez eu teria feito diferente é que eu teria sido mais intenso nessa questão de gerar esse senso de comunhão, de responsabilidade, que é o que a gente já trabalhava mesmo, mas eu teria sido mais intenso, mais duro, né, com relação ao que a gente pode fazer para as pessoas serem igreja nesses momentos. Porque, de certo modo, igual eu estou falando, não é uma questão da gente ter se preparado estruturalmente. Porque eu acredito hoje, e a gente está vendo isso, né, às vezes grandes igrejas estão assim, nesse momento de crise, nós estamos aí, dê a sua oferta, porque nesse momento de crise, nós vamos comprar cestas básicas, né? Eu falo, cara, eu tenho certeza que as pessoas que Deus tem chamado para andar junto comigo e ser igreja, a gente nem precisa necessariamente fazer esse tipo de movimentação. Porque como cada um compreende a sua parcela de responsabilidade para com o todo, a gente coloca a mão no bolso para fazer manutenção de uma estrutura, mesmo que a gente não esteja usando, e a gente também abre a despensa da nossa casa para prover o recurso com o vizinho, com o morador de rua, com a pessoa que está mais próxima de nós. A gente não precisa, mais uma vez, de uma rédea institucional para fazer algo que pode acontecer organicamente. Então, assim, a igreja, agora não adianta fazer propaganda, né? Que é a crise que está acontecendo. Quando você divulga a live do seu culto, cara, toda igreja está fazendo. Então, e é tudo igual, né? É tudo a mesma porcaria, né? Então, o que acontece? Acontece que o público está dividido. A igreja que tem 5 mil membros, ela está descobrindo que ela está fazendo live para 40 pessoas. Então, nós estamos aqui fazendo uma live para 40 pessoas, a gente tem a mesma audiência que uma igreja de 5 mil membros tem. Né? É o estresse. E não adianta você pôr dinheiro nesse negócio. Não, eu tenho aqui, vou investir no marketing. Não vai adiantar nada. Né? Então, nós estamos todo mundo trabalhando com a mesma audiência. Então, no final das contas, onde que a igreja deveria estar trabalhando para que ela conseguisse ser vista como essa expressão legítima do reino de Deus? E eu creio que é a partir dessa consciência de cada membro que ela tem, que foi formado no verdadeiro evangelho. Por que acontece, cara? Acontece que a minha relação agora com as pessoas que eu posso ter relação, né, os mais próximos de mim,
é que vai fazer a grande propaganda da Igreja de Cristo ou não. Então, a gente está num momento onde ficou mais barato. Deus nos forçou a viver algo mais barato. Ó, o Rubinho Pirola está aqui nos acompanhando, falando borracha no chat. Abraço, meu amigo Rubinho. O Rubinho está lá em Portugal, né? Você está em Portugal, Rubinho? A dona Marina Deve chegou tá, né? aí, ó. Ela tá lá para dentro ali. A polícia aí, ó, vai fiscalizar. Um abraço para a dona Marina aí, ó. Mas cara, agora tá todo mundo forçando a ser crente ou se revelar lobo. Não tem jeito. Como a gente estava falando, né? Como sobreviver como igreja, né? Como ser igreja nesse período de quarentena. Eu, particularmente, eu não sei quanto tempo a gente vai durar, né, nessa situação, né? Houve-se boatos, eu não sei se é verdade, de que querem manter as igrejas fechadas até dezembro. Mas eu quero ler um texto... Rafael, deixa eu te falar um lance. Eu sigo uma galera, velho, na internet, que trabalha uma linha é uma filosofia de vida, que eles chamam de sobrevivencialismo. É uma galera que vai até para uma linha meio paranoica. O cara sempre trabalha o pior cenário possível e tenta se preparar para grandes catástrofes, né? Eu, inspirado em algum conteúdo que eu consumo, eu gosto, eu acho divertido isso, né? Eu já faço algumas coisas na minha vida há muito tempo. Então, por exemplo, a minha esposa sempre me zoava, que ela falava assim, por que você tem 4 pacotes de café? E eu aprendi com essa turma que é uma questão de até mesmo você ter um mínimo de prevenção para adversidades. Por quê? Porque o preço das coisas oscila seguindo umas regras de mercado que muitas vezes são injustas. Então acontece, às vezes o café está R$8 o pacote, e quando chega a época em que não é a safra do café, o preço do café vai a 10. Então, o que acontece? Como o café vem assim dali 1 ano e tanto, eu compro, quando tá barato, café para quase o ano inteiro, e aí na época que tá caro, eu paro de comprar. Depois eu reponho esse negócio na medida que eu vou tomando, e eu vou fazendo isso com todas as coisas. Ovo, eu comprava uma cartela com 30 ovos por 8 conto, né? E agora tá 15 pau no mercado, cara. Arroz e todas as coisas que a gente vai fazendo. Aí no final das contas, quando começou essa pandemia, eu comecei a ver uns caras falando nessa linha. Os caras falaram assim, olha, estão falando em 1 semana, 2, mas uma estimativa concreta é 20 semanas. Eu falei, esses caras tá doido, mano. Eu falei, 20 semanas, eu tenho estrutura para segurar. Vai ter uns boletos aí que vai ficar sem pagamento, mas aí vai todo mundo tá sem dinheiro mesmo, ninguém vai pagar ninguém, né? Mas eu consigo trancar aqui dentro de casa e comer o que eu tenho aqui por 20 semanas. Eu acho que eu dou conta, vai ter que ter racionamento e por aí vai, né? Mas aí depois eu comecei a pensar na igreja. Eu falei, cara, as igrejas estão contando com o ovo no fiofó da galinha, achando que daqui 2 semanas nós vamos abrir tudo de novo. O lance é isso. Então falavam em 1, 2 semanas. Agora já estão falando até o começo de maio. Alguns já estão falando até junho. O ministro da Saúde falou que essa pandemia vai ser até uma luta até setembro. O Witzel, lá no Rio de Janeiro, falou que talvez tenha que haver tempos de abertura e de controle de reunião de massas durante 2 anos, velho. Então, eu acho também que os caras, mesmo já sabendo, tendo uma previsão que não é muito agradável do quanto isso vai durar, eles vão segurar essa informação o máximo possível para não gerar pânico. A gente vai recebendo essa informação de pouco. Mas aí, pensando na igreja, eu estava fazendo a seguinte conta. Eu falo, e se for assim agora daqui para frente? A gente vai ter aberturas restritas, a gente não vai poder fazer grandes ajuntamentos, porque vai vir uma pandemia depois da outra, cara, de 6 em 6 meses. Abre um pouquinho e tem que fechar. Mano, pode acontecer, ué. Eu não acho que vai acontecer, né? Mas pode acontecer. Ainda não está nem perto do cenário do que a galera mais daquela linha profética, que fica tentando pegar as profecias do Apocalipse e trazer para a realidade, marcando cronologias, que eu acho até perigoso, né? Mas não está nem perto dos tempos de dores que a gente sabe que vão sobrevir sobre a humanidade, né? Então, eu creio que nós precisamos aprender como igreja a dançar um pouquinho conforme a música. Trabalhar a intensidade
daquilo que a gente pode trabalhar nas condições que nós estamos. E não ficar nesse desespero de achar que alguma coisa está em crise, né, porque a gente não está podendo fazer as coisas no conforto do qual a gente estava acostumado. Olha o Gino aparecendo aqui. A Gino entrou Um aí, abraço, meu manaço. amigo Gino. Gino é gente boa, Projeto Galpão. Gino, de vez em quando a gente troca umas ideias no WhatsApp. É benção, benção. Benção de Deus. Gino, tu é benção na minha vida, cara. Gente boa de Deus. Eu acho que é isso, cara. Assim, a gente não tem previsão, mas se acontecer disso perdurar, como a gente sobrevive, né? É um texto de Mateus 18:20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Esse texto ele tem que ficar vivo na vida dessa galera, na vida de todos nós, para entender de que Jesus ele não depende da estrutura, e a estrutura está ali para servir a ele, assim como nós. E a gente se manter fiel, porque tem gente que tem a sensação da conversão por causa das paredes que o habitam, né? Vamos dizer assim. O cara está cercado pelas paredes, então estou ali no culto de domingo, agora eu sou convertido. Não, cara, agora é que a gente vai ver quem é convertido mesmo. É agora que é a hora da gente mostrar que a gente tem fé, agora é a hora que a gente tem para mostrar que a gente é fiel, agora é a hora, porque agora a gente tem que manifestar aquilo que a gente aprendeu, né? Aí também a gente vai ver quem aprendeu mesmo, né? Porque tem muita gente que fala um monte de coisa e tal, e na hora H, cadê o fruto? Não tem o fruto porque não foi gerado, a palavra não foi gerada nele, né? Deixa eu ver mais. Cara, teve um comentário aqui, ó, o Fantástico Mundo de Jorge. Vocês acham que ao final da pandemia o número de desigrejados vai ser maior, né? Eu sempre falo pra galera, por trabalhar com desigrejados, é um assunto que eu sempre tô tocando, né? Eu acho que existem 2 tipos de desigrejado. Tem a pessoa que foi ferida, né? A pessoa que foi realmente assim maltratada mesmo na sua relação com a igreja. A igreja errou com essas pessoas porque ela não foi o que ela deveria ser na essência do evangelho. E aí essas pessoas, às vezes, elas têm que carregar essas feridas e até serem curadas, elas criam uma aversão àquilo que é a convivência comunitária, né? E tem um outro tipo de desigrejado, que às vezes o cara que se tornou crítico do processo, mas ele nunca conseguiu enxergar a essência. Aí ele vira um crítico pela crítica, né? E aí ele acha que a igreja é ruim porque nós somos ruins. E não, ele nunca conseguiu ver a beleza da igreja apesar de nós, né? Então, eu acho que, no final, é provável que haja um desigrejamento em massa, mas eu não vejo isso como algo ruim, porque eu creio que muitas pessoas, agora, nesse momento, vão ver o quanto que a igreja, por não trabalhar os processos com uma certa coerência, por não ter trabalhado uma pregação que se sustenta no dia mal, a pessoa vai se desigrejar porque ela vai procurar um outro lugar. Porque tem gente que quer Deus, mas agora está percebendo que tudo que ela viveu daqui para trás era só mais uma experiência litúrgica. E aí o cara vai virar e vai falar assim, cara, eu queria mais. Eu queria ter uma paz que eu não tive, talvez, durante esses momentos de crise, né? Então, essas pessoas vão se desigrejar momentaneamente, mas elas vão procurar uma coerência da pregação do evangelho. Então, eu não sou pessimista com relação a números, não. Porque eu acho que tem alguns sistemas que não tem jeito não, irmãos. Tem que viver crise. Se não viver crise, não melhora, né? E tem algumas estruturas que, às vezes, a gente está chamando de igreja que tem que fechar mesmo, né? Não é que essa é boa, essa não é, porque não é a estrutura que determina a sanidade do processo, né? É o quanto o processo é terapêutico, ele é saudável, que na verdade justifica a estrutura. Então existem processos que podem estar usando o nome de igreja, que não viviam de fato uma prática de igreja, uma prática comunitária de responsabilidade. Então tá tudo certo. Deus continua no controle, a igreja de Cristo continua bem. Essa é a minha fé. A igreja não vai sofrer, né? O corpo não sofre. A gente passa por tudo que for tribulação que tiver que passar, mas o corpo é de Cristo, ele cuida. Isso daí eu tenho certeza. Eu acredito sim
que esse momento é um momento que Deus pode estar usando para sacudir mesmo a estrutura ruim, né? Porque a gente sabe que tem igreja que melhora o cara, mas a gente sabe também que tem igreja que piora o cara, né? Então, essas Velho, tem que ver. uma coisa que eu tava pensando, esses dias eu tava assistindo The Walking Dead com a minha esposa, né? Aí eu tava falando pra ela o seguinte, eu falei, sabe o que me dá raiva? The Walking Dead é muito parecido com o mundo real em alguns aspectos nas relações humanas. Toda vez que eles estão em tempos de paz, os caras se tornam um bando de gente vagabunda que vive uma vida bucólica, cara. Eles ficam lá acordando tarde, olhando pro nada, né? Aí quando vem guerra, e é legal que a crise do The Walking Dead não é zumbi, velho. Zumbi é só a contingência que gerou a situação que eles estão vivendo. A crise do The Walking Dead são pessoas, né? É gente que está querendo tomar o que você tem, é gente que está lutando por sobrevivência também. Isso gera uma série de conflitos. Agora, toda vez que eles têm conflitos, os caras organizam, empreendem, aumentam os muros, fabrica arma, né? Então, velho, de certo modo, eu acho que Deus está nos proporcionando uma situação aí, uma oportunidade da gente sair dessa vida bucólica que a gente está vivendo no evangelicalismo, principalmente brasileiro, né? Para a gente poder, olhando agora para a situação, o que a gente tem que trabalhar. Então, quais são as ferramentas que nós vamos trabalhar? Dinheiro agora não está valendo nada. Não adianta ter dinheiro. Não adianta eu falar, não, eu tenho 3 milhões aqui, eu vou comprar um terreno, vou construir, não pode reunir, velho. Então não é essa a ferramenta. Então quais são as ferramentas? As agendas também acabaram, né? As agendas também, ó. O pessoal perdeu a agenda. Ainda bem. Graças a Deus, porque tem um monte de pregador ruim aí. Eu fico assim, eu falei, cara, como é que esses caras conseguem ter agenda desse jeito? A mensagem dos caras não se sustenta. A palavra Você é ruim. ruim. Sabe que eu tava fazendo as contas disso daí, eu tava falando pra minha esposa, eu falei assim, a hora que abrir, né, se isso acontecer logo e a gente puder viajar de novo, esse ano, cara, as igrejas não têm dinheiro para trazer ninguém de fora. Mas eu virei para ela e falei assim, esse ano eu vou viajar, eu já tenho um plano aí. No ano passado eu fui para Recife, né, fui para Recife sem grana, cara. Eu aluguei um carro, e aí eu avisei que eu tava indo até Recife, acabei indo até João Pessoa, e no final das contas eu fui avisando na internet e as pessoas foram ofertando de pouquinho em pouquinho. E o pessoal falava, passa aqui, passa na minha cidade, passa não sei na onde. Cara, 3 dias de viagem, velho. E eu consegui ir num monte de lugar, visitando um monte de gente, tendo experiências muito legais, né? Eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, esse ano ainda, se as coisas deram uma certa normalizada, eu vou viajar mais do que eu tava viajando. Só que vai ser desse jeito. Que aí, esse é o detalhe, talvez não haja um que pague a conta, mas quando a gente estiver comprometido com esse tipo de coisa, eu acredito que as viagens vão continuar acontecendo dentro desse perfil onde eu assumo a responsabilidade e os irmãos vêm ajudando, a gente vai inteirar. Só que é o que você disse, o grande pregador, que às vezes está só vivendo disso aqui, ó, ele não vai se submeter a ficar uma semana, 15 dias, um mês, rodando de carro, passando no próprio cartão de crédito, para depois acreditando que Deus vai prover. Eu acho isso muito difícil. Ainda mais essa galera do quarto confortável, com melhor ar-condicionado e camarãozinho no prato, eu duvido, mano. Mas nunca, né? Nós viajamos com a rede no porta-mala, cara. Dorme onde precisar. Eu vi uma viagem doida aí que vocês fizeram aí, rapaz. Saíram rodando com um monte de gente dentro do carro. Eu acompanhei, pô. Foi essa para Recife. Agora eu ia fazer uma, cara, era para eu estar voltando no começo dessa semana. Eu ia fazer uma há 10 dias atrás, eu ia para Pouso Alegre, no sul de Minas, São Paulo, Joinville, Florianópolis e depois voltar para Uberlândia, de carro também. Ia passar em Jaraguá do Sul, também em Santa Catarina, e aí não aconteceu porque não teve jeito, né? Foi quando começou a pandemia. Agora o momento é de se resguardar, mas é bom, cara, que Deus ele possa tirar a agenda de um monte de gente aí que está fazendo um desfavor ao Evangelho. Eu não vou citar nome, não. Eu ia citar nome, mas não vou citar, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas que as pessoas boas
Coerente. E eu não estou falando que esses caras são maus, não, porque eu não conheço o coração deles. Eles são ruins mesmo de teologia, e a mensagem deles não acrescenta. É isso, mas que se levantem pessoas boas mesmo, cara. Porque agora também como está todo mundo no mesmo patamar, né? A meritocracia cai de lado e o reino de justiça se estabelece, porque todo mundo tem que usar as mesmas ferramentas, não há privilégio, né? Todo mundo está usando a mesma ferramenta. Então, o pequenininho coerente, que talvez seria esmagado por o camarada lá da agenda gorda, agora está no mesmo patamar. E agora esse coerente vai aparecer. E as pessoas vão começar a ouvir esse coerente. E aí vai ter um peso de balança. Você vai continuar ouvindo o incoerente famoso, ou você vai ouvir o coerente que não tem tanta fama assim. E eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que a igreja está precisando disso. De palavras mesmo da verdade, aquilo que a Bíblia ensina, para que a gente tenha consistência na fé. Né? E se a galera não aprender agora, vai passar de novo. Porque daqui a pouco Deus, não aprendeu não. Vamos lá dar uma sacudida de novo. E assim vai. É isso aí. Assim vai. Alguém comentou aqui no chat, ó, falando fala do testemunho dos Estados Unidos, né? Gente, eu compartilhei isso em algumas outras lives. Em outubro do ano passado, eu fui tirar visto para os Estados Unidos, que eu estava planejando no mês de março agora fazer um rolê junto com o Lu de Souza, cara. O Lu tá nos Estados Unidos, né? O Lu tá... a gente ia fazer um rolê lá de um mês, mais ou menos, né? Rodando uma série de igrejas também nessa doideira, né? Indo atrás de igrejas de perfil menor, tal, amigos que a gente vai fazendo e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. E eu fui tirar o visto em outubro do ano passado, tive o visto negado. Aí eu confesso pra você que eu saí da embaixada lá, assim, triste, cara. Falei, cara, eu não tenho pretensão nenhuma de ficar ilegal nos Estados Unidos. Eu não quero mudar pra lá, velho. Né? Eu não tenho motivos, cara. Mas meu visto foi negado, assim, sem menor motivo, sem nenhuma desculpa, como sempre é, né? E aí, a hora que começou essa treta toda, cara, eu tava aqui em casa, aí eu falei, cara, o Lu. Aí eu até mandei mensagem, liguei pra ele lá, pra perguntar se ele tava bem, se a família dele aqui tava bem, né? Que eu falei, cara, o Lu tá preso lá, velho. O Lu tá num país onde não é a casa dele, né? Não tem agenda, então, consequentemente, também não tá entrando oferta para ele poder mandar mais recursos para cá, né? E ele não pode voltar, porque não tá viajando ninguém de lá para cá, nem daqui para lá. Aí eu olhei e falei, velho, Deus não queria que eu tivesse lá mesmo nessa situação. Que a processo aqui, para mim, estaria... Cara, seria muito complicado. Eu não tô dizendo que Deus ferrou com o Lu, não. Muito pelo contrário. O Lu tá entre amigos lá, porque ele é o cara do contato lá, né? Mas eu agora olho e falo, poxa vida, se eu não tivesse aqui, cara, muitas coisas na vida da igreja estariam mais complicadas. Na vida da família, então, nem se fala, né? Então a gente vai aprendendo a dar graças por todas as coisas, né? Sim. O Lu, eu estive falando com ele, né, cara? Ele chegou a me fazer um convite para ir para Criciúma, acho que é Criciúma, para assumir lá, né? Porque aí já estava preparando, acredito, as questões da viagem e precisava de alguém para assumir a base lá. Tem 24 segundos aqui, vai cair, mas a gente volta, beleza? Então ele chegou a me fazer um convite, só que eu estava me mudando para Brasília, cara. Minha vida deu uma reviravolta. E aí não deu para aceitar. Eu falei, cara, vai ficar complicado para mim, não tem como, né? Mas o Lu é bênção, cara. Conseguiu salvar a live aí também? Colocou ela nos stories? Botei lá. Tomara que tenha ido, né? Eu botei para salvar. Então, voltando, o Lu é bênção. Meu filho Pedro entrou aí também. Oi, filho, papai te ama. Beijão. Aí, o que acontece? E teve uma época aí que ele estava com o Regabus dele lá quebrado, né? Que a gente fez uma correria, né, aí divulgando, pedindo ajuda. Então eu vejo o Lu como um grande homem de Deus. O Marco Gino também, pô, é um cara excelente. Essa galera pô, é bênção, né? Eu tenho alguns pastores de referência, né, que falam na minha vida, de perto ou de longe. Tu é um desses caras. E a galera observa muito quem está ao entorno também e acaba se aproximando de mim e a gente mantendo uma amizade, né? É muito importante a gente saber com quem anda,
né, e o tipo de influência que a gente permite que essa pessoa exerça sobre nós. E essa galera aí, cara, é bênção. De vez em quando eu mando uma mensagem pro Diniz também, mas o Diniz ultimamente não tem me respondido, não. Eu dou uma chamada nele. Pô, Diniz, manda uma parada pra mim aí. Ele, pô, cara, tô viajando, vem pra que eu fazer. Vem pra... Acho que ele mandou a mensagem até errada, né? Me chamando pra ir numa conferência que ele tava longe pra caraca. Eu falei, pô, cara, eu tô em Brasília. Não vai dar pra eu ir, não. Ele ficou rindo. Mas é uma galera bem top, né, cara? Uma galera que vale a pena acompanhar, estar junto, entendeu? É bom demais, né, mano? Os amigos que a gente faz aí, mesmo na distância, né, não faz a gente se sentir mais parte da igreja. Então, por isso que eu tô achando essa crise toda da galera de não poder, às vezes, ver o irmão que você já congregava momentaneamente, né? Uma crise tola. É boba. Quanto Sim, tempo fazia, mano, que às vezes a gente não parava para conversar, nós dois, não é verdade? E, no entanto, verdade. eu lembro dos momentos que a gente passou junto, que foram poucos dias, né? Uhum. E essas coisas se sustentam mesmo com a distância e com o passar do tempo, cara. Então, Sim, mano, tem muita coisa aí que vai ser revista no ser igreja nesse tempo que a gente está vivendo. Muita coisa aí que a galera vai poder parar para fazer umas contas melhor aí. Por isso que eu tô otimista. Eu acho que tá massa, cara. Apesar de estar não, ruim, vai ser o bom, vai negócio ser vai bom. dar certo. Vai. Vai ser bom para uns e ruim para outros, né? Mas acho que na totalidade vai ser super positivo. Sempre. Até a parte ruim para os outros vai ser positiva porque muita gente vai ser tratada aí. Os que dizem que são e não são vão perceber que não são, e os que não são vão ver que sempre foram, mas não se percebiam, né? Acho que esse é um momento bom, é um momento que a igreja ela pode ser muito mais relevante, onde hoje obrigatoriamente ela já não está mais presa à estrutura. Agora ela tem que se mover de outro jeito. E eu só espero em Deus que quando isso tudo passar, as coisas boas que a gente conseguiu aprender e melhorar permaneçam, né? Porque agora todo mundo se movimenta, agora todo mundo faz um negócio, beleza. Mas que isso seja um fruto que permaneça também, né? Porque agora a gente conseguiu ter uma sensibilidade maior e olhar na direção do próximo. Como, assim, não tem mais aquele lance do quanto mais eu tenho, eu sou mais abençoado. Estou indo para a igreja porque eu quero pegar e receber para mim. Hoje, então, até com essas movimentações de cesta básica, eu trabalho com morador de rua, então a galera, por exemplo, daqui a pouco eu estou com evangelismo noturno, o pessoal está preparando a alimentação e tal, a gente vai para a rua. A gente vai todo equipado com as EPIs direitinho. Então agora muita gente está olhando para o morador de rua que é um excluído, cara, é um invisível ali no dia normal. Não, mas agora a preocupação, e eu ouço falas do tipo, o governo não olha para eles, o que a gente vai fazer? Então agora a galera está se voltando para isso. Então, que essas coisas elas permaneçam, né? Não seja uma coisa para agora que depois morra. Mesmo que diminua a intensidade, mas que seja algo que continue sendo reproduzido. Mas quem vai sendo sensibilizado por essas questões que agora estão mais visíveis, né? Eu creio que é como se acumulasse as brasas, né, sobre a cabeça da gente, né? A gente vai se tornando indesculpável diante de Deus daqui para frente. Então isso vai servir tanto para que haja uma certa coerência, mesmo quando volte a um certo grau de normalidade na vida de alguns, ou talvez sirva para juízo mesmo na vida de outros, né? Faz parte aí essa questão toda, né? É, mas o lance hoje que eu acho que também está uma grande crise, cara, são as pessoas que a igreja já não vinha olhando há muito tempo, né? E que às vezes a missão urbana também ainda não tinha uma sensibilidade. Por exemplo, essa pandemia, a grande crise do grupo de risco é principalmente pessoas idosas. E agora nós temos uma Uhum. crise de pessoas idosas que não devem sair de casa, nem para ir no mercado, nem nada, né? E a gente agora está tendo, às vezes, que fazer umas correrias para ajudar uns velhos que a gente não tem muita relação. Eu estou vendo muito isso em prédios, né? Geralmente em condomínios.
do pessoal espalhar uns cartazes, tal, ó, se alguém precisar de alguma coisa, deixa que a gente faz pro senhor, pra senhora, tal. Tem uma tia da minha esposa, tem 70 e tantos anos lá, né? Ela até me ligou, tal, não, teria como você ir no banco, tem que pagar as contas, aquele negócio ainda de ir no caixa eletrônico, né? Não tem aplicativo no celular, nem nada. Falei, não tem, aí fui lá no condomínio, peguei o cartão na portaria, fiz os corre. Então, por exemplo, a gente fala em missão urbana, a gente fala sempre das grandes contingências, a prostituição, as pessoas em situação de rua, né? Que são causas legítimas, né? O pobre, né? Mas, por exemplo, quantas igrejas você já viu que tem projeto com idoso? E por que não tem? Porque idoso não dá retorno, cara. Se você montar um projeto com idoso, o idoso muitas vezes não vai poder ofertar na igreja, porque ele já ganha pouco e vive de aposentadoria. E se ele às vezes der uma oferta que for generosa demais, vai faltar no remédio, vai faltar na comida. Então o idoso é só demanda. É igual criança, velho. Come, mas não ajuda a pagar a conta, né? Isso aí. E outra coisa, o idoso, você vai gastar lá 4 anos, 5 anos com essa pessoa, tentando dar um discipulado de qualidade, a reinserção dessa pessoa num senso de ser família. E a hora que o cara tá uma bênção, ele morre. E aí a gente às vezes tem que pagar o velório, velho, nas coisas tudo, nós temos que bancar o velório, porque muitos deles já não têm família. Muitos deles, essa é a situação, é a realidade. E o Brasil está envelhecendo, cara. Né? O Brasil está partindo para esse rumo aí. Na Itália, a galera falando muito das mortes que houve lá, mas a expectativa de vida na Itália é 10 anos a mais que no Brasil. A do Brasil hoje, para os homens, está em 72, para as mulheres em 73, né? Na Itália, dos homens, cara, que já vivem naturalmente menos, é 83, cara. É muito, é 11 anos a mais. Isso é a média. Sim. Então, se aqui tem um tanto de gente chegando nos 80, na Itália tinha um tanto de gente chegando nos 90, 100. Né? Então, é por isso, obviamente, que os números lá estão sendo tão trágicos, né? Uma população envelhecida. Então, eu acho assim que também essa sensibilização com relação a como se desenrola essa missão da igreja vai trazer para nós um olhar interessante. Porque agora a gente está vendo o idoso e depois não vai dar para a gente fingir que ele não existe mais. Então, de certo modo, há um saldo positivo aí a se ver nessa experiência, né? Jogou luz em cima, né, de algo que estava passando desapercebido. Né? Cara. Assim, eu acho que muitas contas elas são feitas da seguinte forma. Daqui eu tenho que tirar do meu bolso. Dali eu consigo tirar do bolso dele. Né? Infelizmente. Então, assim, eu costumo dizer que o evangelho que não te custa nada... Né? Pode ser que não seja evangelho, porque a gente tem a nossa responsabilidade, né? Mas a galera não quer ter prejuízo e olha muitas das vezes as coisas como pela ótica do prejuízo, né? Ainda é pouco o engajamento. Eu via pastores às vezes falando assim, a lógica da igreja é como cuidar de um rebanho. Eu tenho que trazer as ovelhas gordas e cheias de lã, aí eu tosquio as ovelhas, e aí eu pego essa lã e transformo ela em dinheiro para eu poder cuidar de outras ovelhas que estão doentes, né? Aí eu olhava e falava assim, cara, que coisa meio metodológica, meio um empreendedorismo no processo, né? Eu nunca gostei dessa lógica. Eu sempre pensei assim, eu acho que a proposta do evangelho é promover o encontro dos irmãos. Né? Porque quando um irmão reconhece o outro como irmão, então ao invés de ficar falando de bicho, eu estou falando de gente. Eu estou, até de certo modo, trazendo um olhar melhor para a coisa. Né? Então quando um irmão encontra o outro irmão, quando o rico descobre que tem um irmão pobre, ele não dorme em paz mais. Porque a demanda do irmão tira a paz dele. Então ele se move naturalmente. O dinheiro não precisa passar pela minha mão para chegar lá. Né? Mas a gente está aqui para trabalhar o compromisso. É as pessoas se comprometendo. E outra coisa, riquezas e pobrezas, né? Porque o pobre também, ele vai olhar para o rico e tem que enxergar nele um irmão. E aí ele vai perceber que há riquezas que há na vida dele que o outro carece. Às vezes o cara tem dinheiro, mas tem um tanto de coisa que ele não tem e que Deus pode estar te enriquecendo apesar das contingências financeiras. Então essa promoção do encontro é a grande libertação do evangelho, cara. É o pulo do gato que faz a diferença na nossa jornada.
E isso, a gente não carece de estrutura. Isso a gente não carece de prédio para conseguir gerar. Né? A gente vai conseguir trabalhar, seja na diversidade que a gente está vivendo agora, ou seja em qualquer outra situação. Agora, esse tem sido o nosso foco? Essa é a pergunta que tem que ficar. Né? Porque às vezes nós estamos pensando só na lã da ovelha aí, velho. Certo? E aí a eu gente já ouvi começa... essa história de que a lã da ovelha é para o cara tosquinejar ali e ficar para ele, né? Mas Esse é o detalhe, porque sabe o que acontece? A gente vira igual os políticos se tornaram no Brasil. Os administradores da riqueza dos outros. Né? Porque os caras catam os impostos e aí eles querem decidir o que é justo e o que não é. Tanto que você viu esse lance aí do fundo partidário, que entraram na justiça bloqueando para gastar tudo em saúde pública e já caiu. Já voltou o negócio. sim. Por quê? Porque os caras, eles acham que aquele dinheiro é deles, cara. E não que o dinheiro é do povo, né? E deveria ser gasto em função do povo. Eu creio que a igreja vem nessa patologia de entendimento, onde está acontecendo a mesma coisa. Gente que acredita assim, não, tragam as riquezas aqui, porque eu sou o gestor de Deus em favor, né? Não, que é isso, irmão. O prejuízo tem que ser de todos nós. A casa do tesouro. O prejuízo tem que ser de todos nós, porque a conta principal já foi paga por Jesus. Então, se alguém não está sentindo dores na carne com relação ao irmão, eu acho que essa pessoa ainda não entendeu o evangelho, não. Sim. Cara. Isso é ser corpo, né, cara? Quando você faz parte do corpo, está enxertado no corpo, eu creio que seja impossível você não sentir a necessidade do corpo, né? E aí, como ontem a gente fez uma reunião do grupo de missões da gente, eu estava falando com eles, ministrando sobre essa questão. Reproduzir os frutos de Jesus, né? Como você falou aí, do fluir naturalmente. A gente reproduz os frutos de Jesus quando a gente está ligado em Jesus. Se não estiver ligado em Jesus, não vamos fazer. Vamos fazer parecido, mas o dele a gente não reproduz. Né? Então não se sustenta. Então é justamente isso. Acho que agora vai ficar muita coisa em evidência. Né? Essa questão mesmo de, cara, quem tem relacionamento com Deus mesmo? Vamos ver a perseverança dos santos se vai funcionar. Né? Quantos vão se manter perseverantes, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas para que a gente possa olhar agora. Depois de olhar, sustentar, para não ser aquela questão de, eu fiz ali naquele momento porque todo mundo estava fazendo e eu aproveitei essa onda para poder surfar. Porque quem começou agora e deixar de olhar, por exemplo, começou a olhar para a causa do pobre agora e se levantar e falou. E de repente virou as costas, não falou mais nada quando passou tudo. Então não era o interesse na causa do pobre. Fez, amém. Mas às vezes só pegou uma onda e não entendeu nada. Surfou ali junto, mas não entendeu o processo, né? Enfim, se a galera quiser fazer algumas perguntas aí, vamos aproveitar um pouquinho. Né? Vamos lá que eu também não posso ficar muito aqui. Daqui a pouco eu tô na rua, a galera tá lá no fogão, preparando. A gente vai levar mais ou menos umas 100 marmitas hoje, para poder abrir uma porta de diálogo com os moradores de rua e tal. E assim a gente conseguir evangelizá-los e promover o caminho da justiça do reino para eles. Né? Então, quem tiver alguma pergunta aí, solta agora, ou cale-se para sempre. Mentira, na próxima live faz. Né? Ari, fala um pouquinho do teu livro, cara. Tu tá lançando aí, tu lançou 2, o 666 tem. Aqui, né, velho? Eu devia ter trazido para mostrar aqui, mas no Instagram aparece de trás para frente, então nem rola. Eu vou imprimir um de trás para frente, para na hora que eu mostrar ele aparecer certo, cara. Eu vou... Malandragem, né? Então... Eu tinha lançado no ano passado um livro que chama Erótico, Sexual, Sensual, né, que era um guiazinho prático mesmo, curto, 70 e poucas páginas, falando sobre a questão da luta contra o consumo de pornografia. Né? É um livro não apenas que traz uma jornada de princípios, como também traz informações importantes para a gente poder ajudar outras pessoas a viver uma jornada de coerência, né? Não ficar só espiritualizando coisas de uma maneira tola, né? Tipo, toma banho frio, não, ora Jesus vai te libertar. Não, gente, Jesus já libertou. Agora, como isso se traduz na prática, eu creio que é por uma transformação de entendimento. Então, eu lancei esse livro em outubro do ano passado,
vendeu bem demais, já está na segunda tiragem, e eu ainda tenho dele aqui também, né? Agora, em março, eu estava planejando, até por conta das viagens que eu tinha agenda feita, essa viagem doida que eu falei que eu ia fazer também, saiu um livro novo, né, falando sobre masculinidade, um assunto que tem muita gente falando aí, mas que eu vejo uma certa preocupação que precisa ser considerada. Muita gente falando sobre masculinidade a partir de aspectos externos, né? Falando que a masculinidade é barba, a masculinidade é uma postura agressiva e tudo mais. Eu creio que as coisas visíveis são uma expressão importante dos atributos invisíveis que Deus projeta em nós, né? Mas eu creio também que às vezes carece no nosso entendimento uma certa profundidade de compreender o como que isso se associa a algo verdadeiramente espiritual a partir da jornada de Jesus. Então eu escrevi esse material novo, chama O Tipo de Homem que Você Deveria Ser, né? E é um material que ficou 3 vezes maior do que o livro que eu lancei em outubro, eu tive que fazer ele grande no final das contas, beirando 100 páginas aí, e também está sendo muito massa, sabe? É uma lapada, cara, é um negócio assim, que dói na ferida mesmo, né? Mas que fala sobre referências bíblicas a partir do testemunho do próprio Cristo, sobre o que é uma verdadeira postura de homem, né, baseada em princípios, para que a gente possa identificar padrões de comportamento viciados, equivocados, e a gente possa buscar, então, esse ser homem que expressa perante o mundo um pouco daquilo que Deus é. Quem quiser mais informações sobre os livros, é só acessar o site saldaterra.org. Está na raiz do site mesmo, está lá para vender. Né? Eu estou vendendo os 2 livros separadamente e tem um combo lá também com os 2 livros juntos, que fica bem mais barato, porque eu consigo juntar os 2 num frete só. Tá? E é frete grátis, está lá no site. Quem quiser mais informações, e lá cartão de crédito. Se alguém não tem cartão de crédito, tal, quer pagar de algum outro jeito aí, precisar de algum tipo de facilitação, manda mensagem para mim, manda direct para mim no Instagram ou em qualquer outro lugar, qualquer outra rede social. Aí eu passo as contas para poder fazer depósito, transferência, o que você quiser aí. Beleza. Tem muitas opções. Beleza? Bom demais. Vou ter que te passar meu endereço novo para você mandar para cá. Opa, você mano, tem o passa endereço aí. quando eu era do Rio. É. E quando tu vai colar aqui em Brasília, cara, vem aqui em casa pra gente tomar um café, colar aqui com a gente. Mano, eu tava... Agora só depois da quarentena, né? Não, esse ano que eu tenho agenda, por enquanto, para Brasília, é só em novembro, que é do Ministério Sal da Terra mesmo, né? A gente está com a igreja em Águas Claras e estava começando um outro processo no plano mesmo. Então eu ainda não sei direito como é que vai ficar essas coisas daqui para frente, mas como tá longe, na hora que estiver mais perto a gente combina alguma coisa, consigo ir uns dias antes a gente fazer alguma correria aí. Pô, beleza, cara. Tu teve aqui, eu ia te encontrar, mas eu tive que buscar minha esposa na escola, eu acabei não indo, e eu tava em Águas Claras no dia que tu tava lá. Eu acabei Essa não ocasião conseguindo ir. que eu tava em Águas Claras foi quando eu fui, inclusive, tirar o visto lá, que eu falei que deu problema. Aí. Mas foi pro bem, né, cara? Hoje tu tá aqui no Brasil, não tá preso lá, né? E Mas tenho é muita isso. demanda de trabalho aqui, viu? Muita demanda. Sou Cara, grato a Deus. eu tô com um livro escrito também, né? Trata da temática missional, né? Então vai falar sobre justiça do reino, integralidade da missão, trata alguns aspectos até sobre a autonomia profética da igreja, porque eu fiz questão de abordar essa pauta por questões da igreja não estar na mão de ninguém, né, de lado político nenhum, e ela poder ser uma vara reta para poder medir os dois lados. Então, aquilo que for bom, ela apoia, o que for ruim, ela denuncia para que haja conserto, né? Até para que a gente não trate a missão como um viés ideológico, político, partidário, como a gente viu acontecendo aí nos últimos anos, né? Não sei se eu vou lançar ele em papel ou se eu vou publicar ele só em plataforma digital, por motivos de devorador. Falta grana, né? A correria aqui tá braba, né? Então, assim, muitas coisas para poder resolver, mas se Deus quiser, uma hora vai sair aí. Pelo menos nas plataformas digitais eu devo lançar ele. Eu já estou com ele desde o ano passado escrito, mas é aquilo, né? Fui correr atrás de algumas
publicadoras aqui, então o escritor escreve pouco, pequeno, a coisa fica mais cara do que o normal, e é isso. Então eu disponibilizo de graça para a galera também, porque eu não sou apegado a isso, né? Acho que isso é mal de missionário, né? Ser desprendido de muitas coisas. Faz parte. Faz, pô. É, a gente sempre ouve as mesmas histórias, né, cara? A gente que vai para outro estado para pregar e dorme em banco de rodoviária, dorme em chão de igreja. É missionário é tratado assim, né? E acaba que a gente se desprende mesmo para poder servir. Fica muito latente essa mensagem em nós, né? A gente fala da mensagem do reino, né? Meu amigo, foi um prazerzaço ter você aqui, né? Através dessa live. Espero em breve que a gente possa estar junto aí tomando café, comendo um churrasco. Estou vendo que você tá mais light, ovinho frito aqui, pá, produzindo Mas o churrascão conteúdozinho tá de poder na rolando, velho. internet. Inclusive Então tá eu vou bom. fazer a live, que eu fiz uma das piores lives de todos os tempos, cara, que foi a live do churrasco, que eu fiz há 2 semanas atrás. Sábado agora eu vou divulgar, mano, eu vou fazer outra live de churrasco, eu vou acender a churrasqueira aqui, e aí eu converso com a galera enquanto eu asso a carne e como, né? Velho, quando a gente fala sério, dá 50 pessoas, 60, né? A live do churrasco deu 200 pessoas, velho. Todo mundo falando assim, como assim? Eu falei, porque na beira da churrasqueira, entendeu? Além de passar vontade uns nos outros, a gente também, às vezes, tem mais liberdade para falar de alguns assuntos, que às vezes a gente fica muito sério quando tá tentando falar sério, né? Então depois eu vou divulgar, Tem sabadão, 1 hora assunto da que flui tarde. assim, né? Beira de churrasqueira Se é eu o tiver lugar por da aqui, eu vou colar liberdade. lá. É, tem lugar que são específicos, né? É bom que você se libera. E às vezes você tá ali, ó, preso no púlpito, tem que ser muito padrão, tem que estar ali colocando palavra por palavra, não pode Churrasqueira é o fugir o lugar de falar tema. besteira. Pô. É. E aquela máquina de flip já tirou de dentro da igreja? Tiramos, velho. Nós Onde é que acabamos ele vendendo fliperama ela lá, porque cara? ela não tava funcionando direito. Nós vendemos a máquina de fliperama. Oxe, cara, vocês são muito doidos, bicho. Eu vou colar aí, cara. Eu tô doido pra ir em Uberlândia. Tem alguns lugares que eu tenho que visitar e tem um monte de pastor que eu tenho que sentar para tomar café e ainda não consegui. Mas eu tava para combinar com o David Brasileiro de ir aí, né? E ir no Gino, pô. Tô doido pra ir no Galpão lá, cara. Eu troco ideia direto com o Gino, mas nunca consegui sair. Pô, Alan Basílio, eu conheci Alan Basílio aqui em Brasília. O cara é do Rio, morava perto de mim. Eu vim conhecer ele depois que eu me mudei pra cá, né? Então, assim, tem uma galera aí que eu tô devendo visita, eu quero cumprir. Tô doido para poder colar e vou falar até com o Eliseu, pô. Eliseu tá para vir para cá, para Brasília também. Já falou que se a gente fizer alguma coisa ele vai colar para cá. E o curso de missões, cara, que ia rolar online teu aí, desistiu? Mano, vai rolar, viu? Porque agora, mais do que nunca, isso se tornou, assim, imprescindível, né? Não dá para deixar para depois. Acabou que nesse lance da gente estar fazendo os cultos até online aqui de casa, eu dei uma aprimorada na estrutura violenta aqui, né? Eu já vinha fazendo isso no final do ano passado, melhorei a iluminação. Não, vocês veem a luz que eu tô aqui, ó. Deixa eu tirar a luz pra você ver, ó. Essa é a minha casa, né? Agora isso aqui é a luz de fazer live. O que eu tô, assim, de material e tudo mais, tá nos dando condições técnicas de produzir isso rápido e com muita qualidade. Então, muito em breve aí vai ter novidades. Beleza. A escola urbana aqui, eu vou projetar ela na internet também por causa da necessidade, né? A gente faz ela em estilo de imersão, que é um sábado que a gente faz nas igrejas, dura o dia todo. Geralmente a gente começa às 9 e termina às 18. Cara, Às 18 presencial horas. hoje tem que ser intensivão mesmo, não tem como. Porque Sim. a correria da vida fez com que as pessoas não tivessem mais aquela disponibilidade, igual a gente fazia curso de 6 meses, né, que o cara passava morando aqui na nossa Sim. estrutura. Agora, para fazer algo mais extensivo, eu creio que se você faz esses intensivos e depois complementa com uma série de atividades online, enriquece bastante. Dá para todo mundo fazer, mesmo que tenha um trabalho apertado, mesmo que às vezes não tenha tanto tempo, né, quanto poderia ter se tivesse em dedicação exclusiva. É isso.
Falou tudo, falou bonito. Rapaz, vou falar pra você, eu tô gordo e tu tá magrinho. Quando eu te conheci, era o contrário, né? Mas os Era o quilos que tu tá contrário. perdendo, eu tô achando tudo. Cara, eu perdi Mas 60 quilos, hein, velho? Fica esperto, porque depois é difícil aí. Mano, vamos vou nessa? emagrecer. Vamos encerrar por aqui? Vamos lá? Vamos encerrar. Vou pedir para você oferecer essa oração aí pra gente terminar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por a gente estar reunido no Teu nome, pelo privilégio de sermos igreja, apesar da distância, apesar das contingências da vida. É um privilégio, Senhor, a gente conhecer amigos, a gente conhecer irmãos e a gente poder reunir um povo que está interessado em buscar a sua vontade, em buscar o discernimento que faz a diferença para a caminhada que a gente tem aí. Senhor, obrigado pelos momentos de alegria que o Senhor tem nos dado, mesmo no meio de tanta dificuldade, no meio de tanto desespero aí da tua igreja, do povo que faz parte da tua igreja. Que o Senhor possa continuar a nos motivar a caminhar em coerência, que o Senhor continue a prover as ferramentas necessárias para que possamos ser igreja de verdade e que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas, independente de qualquer circunstância que nós venhamos a viver. Oramos pelo Brasil, pelo mundo, clamando para que o Senhor tenha misericórdia, principalmente por essa questão do grupo de risco serem as pessoas mais fragilizadas da nossa sociedade, né? Que o Senhor tenha misericórdia, possa abreviar, se possível, esse tempo e fazer com que a gente possa retomar um certo grau de normalidade aí na nossa vida. Mas que seja feita a sua vontade, que apesar de qualquer adversidade, possamos ser responsáveis por aqueles que o Senhor tem nos confiado. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, meu irmão. Amém. É Bom isso. demais, mano. Um abraço, tamo junto. Depois a gente Abraço conversa pra mais. ti. É nóis, abraço. Tchau, tchau. Falou.